Sejam muito bem-vindos nessa tarde de estudo, mais uma vez, mas de tratamento também. Então, que cada um de nós se conserve focado em tudo que está acontecendo nessa sala, aqueles fatos que nós vemos com os olhos do corpo e aqueles outros que nós sentimos com o coração e com a nossa sensibilidade. Para iniciarmos o trabalho de hoje, vamos começar a fazer aquele exercício de esquecimento das coisas que não são as desse momento, ouvindo e pensando e lendo ante a lição do Senhor que a nossa irmã Jace fará a leitura. Boa tarde. A página é do livro Construção do Amor, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, ante a lição do Senhor. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, à maneira do lavrador vigilante que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou à maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço dos seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos. Enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra em que apenas se efetua a malversão das riquezas do espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida.
Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor do que nos cercam, e desencerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Paz a todos. E na sequência dos trabalhos de hoje, vamos ouvir o estudo da nossa irmã Aleuda, que continua o estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os pobres de espírito, agora enfocando os itens 11 e 12. Então, com a palavra, nossa irmã Aleuda. Obrigada, Sueli. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Vamos continuar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje vamos enfocar os itens 11 e 12 que falam sobre o orgulho e a humildade. O item 11 foi enviado pelo espírito Henri Dominique Lacordaire, por Lacordaire, que foi um padre dominicano francês, que no século XIX era tido como um dos maiores oradores daquela época, daquele século. E o item 12, por Antoine-Louis Adolphe Dupuis, não sei se é assim que se fala, é o bispo de Argel, Adolphe, o bispo de Argel. E esse bispo, ele criou cerca de 60 igrejas na Argélia, tentando evangelizar o povo árabe que vivia naquele lugar. São curiosidades sobre os espíritos que enviaram esses textos que foram participando da codificação com Kardec. Há muito tempo que eu não convido vocês para a gente viajar, né? Para a gente dar um passeio, né? Hoje eu vou convidar vocês para a gente passear um pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui que está faltando espaço. Para a gente viajar um pouquinho. Nós vamos lá no Lago Tiberíades, na Galileia. É o maior lago de água doce de Israel. Vamos nos posicionar naquele lago, com esse crepúsculo maravilhoso, fim de tarde, e ali vai surgir Jesus, tá? Aquela figura serena, como sempre, muito iluminado. Esperando Jesus aparecer, uma multidão de gente. Muita gente. Eram jovens, eram velhos, mulheres, homens, crianças, cada um trazendo a sua dor, cada um trazendo o seu sofrimento, as suas aflições. E ansiosos, esperançosos de ouvir de Jesus as palavras de consolo, aquelas palavras de amor, ansiosos de vê-lo e de ouvir falar também das promessas de um mundo de paz, de um mundo de felicidade, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus olha para aquela multidão sofrida e, emocionado, tocado, ele começa a recitar as boas aventuranças, também conhecida como a Carta Magna do Cristianismo, também conhecidas como o Sermão da Montanha. E essas bem-aventuranças, elas representam
um convite à felicidade, representam as condições necessárias, os valores que nós devemos nos preocupar em desenvolver para realmente alcançarmos a felicidade. E também elas representam uma advertência, ou seja, Jesus diz: bem-aventurados, ou sejam felizes, sejam bem-vindos. É uma promessa de felicidade. Vocês que estão se preocupando, empenhando em desenvolver os valores para conseguirem ser bem-aventurados. A advertência está contida. Se você não conseguir desenvolver os valores, essas condições de encontrar felicidade, você não será bem-aventurado ainda. Ainda vai caminhar para conseguir ser bem-aventurado. E ele começa então a recitar aquela grande poesia que a gente conhece muito bem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que padecem de perseguição, por amor à justiça divina, porque é deles o reino dos céus. A nós coube trabalhar em cima do primeiro verso, que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E dentro deste capítulo, os itens 11 e 12 tratam do orgulho e da humildade. Antes, vamos fazer aqui uma observação. Reconhecer o seu valor pessoal, orgulhar-se do seu progresso, das suas realizações, é uma necessidade para a aquisição do valor pessoal. Então, nós precisamos reconhecer o nosso valor. Termos, entre aspas, orgulho de concluirmos os nossos trabalhos, orgulho em fazer bem as coisas que fazemos, né? Puxa vida, eu me orgulho de ter conseguido passar nesse emprego. Estudei tanto, né? E eu queria tanto passar para esse emprego, necessitava tanto, eu me orgulho de ter estudado, de ter me empenhado. É uma satisfação, é um orgulho que eu chamaria de orgulho bom. Da mesma forma, eu estou conseguindo fazer a minha casinha no campo. Eu queria tanto, é o meu sonho, e eu estou conseguindo fazer aos pouquinhos a minha casinha. Eu me orgulho de estar conseguindo realizar uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. É uma satisfação, eu chamo de um orgulho bom. Assim também, o que é o orgulho grave? É o exagero, é o apego às próprias convicções. Para ser um orgulho grave, tem que haver exagero, tem que ser exacerbado. Da mesma forma, a humildade. O que a gente vai entender aqui de humildade? É reconhecer quanto ainda é pequeno o grau de adiantamento espiritual quando eu me comparo com a perfeição aspirada. Quando eu ainda sei que não estou pronta, que eu ainda não sou um espírito de luz, um espírito elevado, um espírito puro. Eu tenho meus defeitos, eu pratico erros, eu ainda tenho muito para aprender. Isso é que é a humildade que nos interessa.
Ser humilde não é ser baldo de inteligência. Fulano coitadinho, é ignorante, não entende nada direito. Isso não é ser humilde. Também não é ser humilde, é deixar se diminuir, se pisar pelo outro, né? Ser maltratado, ser reduzido a nada. Ele é tão humilde. Isso não é humildade. Ser humilde também não é ser pobre de bens materiais. Diz um autor que, se pobreza material fosse significado de humildade, os lugares onde reinam a pobreza, né? Aqueles, entre aspas, terceiro mundo, comunidades atrasadas, seriam felizes, seriam resignados, não haveria confusão, não haveria briga, não haveria discussão, seria uma felicidade só, se humildade fosse sinônimo de pobreza. Bom, antes de nós continuarmos, eu coloquei aqui um quadro praticamente resumindo o que foi dito aqui. Orgulho e humildade são sentimentos antagônicos, totalmente opostos. A humildade é o maior obstáculo para a aquisição da paz, da felicidade e do progresso. Já vimos isso. A humildade, o orgulho, aliás, a humildade é o principal requisito para a instauração do reino de Deus em nossa consciência. A humildade. O orgulho é a sombra do ego. É o sentimento que nos leva a nos sentirmos maiores e melhores do que todos. Não temos consciência dos nossos defeitos. Não enxergamos os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos vícios, o que ainda precisa ser trabalhado. Por isso que é a sombra do ego. Em compensação, a humildade é a luz que vem de dentro quando nós reconhecemos que somos, quem somos, reconhecemos nossos limites, nossas qualidades e os nossos defeitos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá que o orgulho é o pai de muitos vícios. Então, por analogia, a gente pode dizer que a humildade é a mãe de muitas virtudes. Humildade, humus, terra, piso, base, a base de todas as outras virtudes. Da tolerância, da benevolência, da caridade, do perdão, né? Da indulgência e por aí afora. Isso aqui eu acho que resume tudo que já foi visto no capítulo 7 e que toda vez a gente escuta falar. Humildade e orgulho, humildade e orgulho, humildade e orgulho, acho que em quase todos os assuntos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Edisa? Então eu resolvi fazer um negocinho diferente. Eu resolvi pegar umas nuances desses dois sentimentos, o orgulho, nuances do orgulho, nuances da humildade, para nós entendermos mais o que realmente é humildade. E eu vou vou desobedecer o protocolo, que dizem que a gente não deve fazer pergunta quando faz, entre aspas, palestra. Quando a gente apresenta um estudo, não se deve fazer perguntas. Dizem, mas eu vou perguntar. Quem aqui já venceu o orgulho? Levanta o dedo. Quem acha assim, eu já não sou mais uma pessoa orgulhosa? Poxa, que legal! Todo mundo humilde, todo mundo consciente, porque realmente, depois do que vamos ver, a gente vai se localizar em alguma nuance. Eu chamei de tentáculos do orgulho.
O polvo tem vários tentáculos, vários braços, né? O orgulho também tem vários braços. Mas lembrando sempre, é o exagero, vamos classificar orgulho mal, tá? O exagero, porque ainda é normal no nosso nível de evolução, né? Ainda temos um pouquinho de cada desses nuances daqui, desses tentáculos. E em vermelho eu coloquei as virtudes necessárias, as virtudes que nós devemos procurar desenvolver para decepar, para jogar fora, para cortar ou pelo menos diminuir esses tentáculos. O melindre, por exemplo. O melindre é o orgulho da mágoa. É um dos tentáculos. Esse é fácil da gente localizar. Quero ver depois. Como é que eu trabalhei aqui? Eu tirei dos textos do item 10 e 11, né, do Le Cordaire e do Bispo Adolfo, palavras de Jesus também, e fiz essa composição. Então, retirei lá dos textos que estamos estudando hoje. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes com as faltas de todos os nossos irmãos. Que importam as calúnias do mundo? Trata-se daquela suscetibilidade acentuada, né? Lembremos que nós também, às vezes, falamos alguma coisa que maltrata, que bate mal, né? É aquilo que a gente ouve alguém falar da gente, ou por trás, ou na frente, um comentário qualquer, e a gente fica magoado, né? A gente fica sentido com aquilo. Cultivemos, então, a humildade de sermos criticados. Ainda não somos perfeitos, mas nos preocupemos sim em agradar ao Pai. Como eu estou em relação ao meu desenvolvimento moral? Como eu estou em relação às leis do Pai? Como Ele está me vendo? Isso é que realmente a gente tem que se preocupar. Não com o disse-me-disse, que muitas das vezes até tem um pouquinho de razão, mas não nos preocupemos com isso. Usemos então da benevolência e da indulgência. Duas virtudes. O orgulho, outro tentáculo da pretensão, que é o orgulho das aspirações. Tiro dos textos de estudo hoje, lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum outro homem. Para vocês entenderem melhor, vamos lembrar daquele exemplo do Lázaro, do mendigo Lázaro e do rico, lembram-se? O rico ardendo lá nas chamas e o Lázaro nos braços de Abraão. Aquela nobre que ao desencarnar pensou que ia ser recebida com ela é nobre, ela é fulana, ela é tal, ela é importante. Os seus subalternos estavam em melhor situação espiritual do que ela. E aqui eu retirei do livro dos médiuns também. Foi feito na época uma evocação de um monsenhor, né? Diz que ele era muito correto, seguia realmente os ensinamentos de Jesus, era um bom exemplo esse monsenhor, era muito querido. Então, o grupo lá de Kardec no estudo faz a evocação, Monsenhor fulano de tal. E ele vem, atende ao chamado e diz assim: todos vós, onde é que eu estou, meu Deus, aqui? Deveras ao menos me dizer, eis, Monsenhor. Só que esse eis aqui é porque eu dito para quem faz o trabalho da tilógrafa, para mim, eu dito. Então, como ele era morto, a pessoa pensou que era ex, que não é mais, mas é ex com X. Deveriam me chamar ex-monsenhor, porquanto aqui
um só Senhor há, Deus. Fica sabendo? Muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje eu me inclino. Então, Jesus também dá um exemplo de humildade que todos nós conhecemos. Ele se dirige aos discípulos. Por que me chamais de Senhor? Senhor só um que está no céu. São palavras de Jesus. Então, trabalhemos humildemente, com alegria, mas sem expectativas só nossas, sem olhar só para nós, sem nos preocuparmos só conosco. Olhemos ao redor da gente, né? A presunção. Presunção é o orgulho do saber, do conhecimento. Presta bem atenção, porque vai confundir com o próximo. A presunção, você realmente conhece bastante. Você realmente tem muito conhecimento ou uma habilidade espetacular. Você costura excelentemente, você borda, você pinta muito bem, como o nosso irmão Edmundo. Você realmente sabe, reconhece que você tem valor naquilo, tá? Mas, só que, exagero, se enche, né? Tem uma confiança excessiva, ou em algum conhecimento, ou em alguma habilidade. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, bem simples, bem assim do dia a dia. Outro dia, a minha irmã foi fazer uma canja. Eu gosto de, às vezes, cozinhar, né? E adoro uma canja. E ela ia fazer uma canja usando, estavam todos os irmãos reunidos, ela usou quadradinhos de peito de frango. Eu aqui metida, como gosto de fazer canja e que os outros gostam, falei, peito de frango não vai dar gosto nunca nessa canja. Tem que ser com coxa, com sobrecoxa, aqueles miúdos às vezes que a gente põe, né? A minha outra irmã comprou no mercado, já cortadinho, cenoura, chuchu, batata, já tudo processado. Falei, cara, isso não vai prestar. Não vai prestar. Eu faço canja com cenoura, que dá aquela corzinha, o tradicional, né? A canja tradicional. Aí ela resolveu botar massa de tomate, molho de tomate. Falei, molho de tomate em canja? Eu tô crente que eu faço aquela canja, né? Eu sou a boa na canja. Meu Deus, ninguém... Gente, botou tudo na panela de pressão e ficou maravilhosa. Quer dizer, eu posso mudar o meu jeito de fazer a canja. Façamos uso das análises, aceitemos toda opinião como estímulo a aprender. Ali eu aprendi que eu posso fazer diferente uma canja e que ela vai ficar boa. É um exemplo bem mas para vocês entenderem o conteúdo, né? Preconceito. Preconceito é o orgulho nas concepções. É aquele arrogante, vaidoso, é o famoso dono da verdade. Olha só, presunção e preconceito dá para a gente fazer uma certa confusãozinha. Voltemos lá, a presunção, você sabe, você tem certeza que sabe fazer alguma coisa. Você tem certeza que você conhece muito sobre química, muito sobre matemática, você estudou, você se formou, você tem certeza que sabe, tá? E às vezes não aceita outra opinião. O preconceito, que é o orgulho nas concepções, não é que ele saiba, ele acha que sabe. Então, ele não aceita opinião diferente da dele. Não aceita, porque é como eu sei que é. Eu sou o dono da verdade. Parece que são as mesmas coisas, né? Uma nuancezinha, como faz a diferença. Daí existe o preconceito de raça.
eu provo, eu discuto, eu sei que a raça tal é a raça mais inteligente, é a raça mais pura, é a raça mais trabalhadora, é a raça isso, é a raça aquilo. O preconceito, aquela opinião sobre gênero e que não muda. Antigamente, sabe? Antigamente, quando a mulher tirava carteira, eu tirei carteira já tem muitos anos, mais de 40 anos, a gente escutava assim, quando alguém trancava, alguém ficava molengando na frente, parava no sinal e demorava muito, prendia o trânsito todo, os motoristas do lado da gente diziam assim, aposto que é mulher. Não era isso? Mas eu acho que mudou, sabe? Eu acho que isso não tem mais não, porque tem muita mulher dirigindo melhor que homem. Mas é um preconceito, né? É um preconceito também em relação a crenças, a religião. A minha religião é a verdadeira. Ela é que está certa. E não aceita discussão. Esse é que é o orgulho, é o exagero, que você pode conversar. Você não tem que pensar igual, ninguém tem que pensar igual, fazer igual, saber igual, não. Conversa. Você vai aprender alguma coisa, que nem lá da receita, né? Da presunção. Você vai aprender, você pode reformular, você pode parar para pensar, será que aquilo que realmente eu acho é o certo? Vai pesquisar, vai comparar. Né? Vão ler o crítico no livro O que é o Espiritismo, leiam a parte do crítico e o Kardec conversando, como ele diz ali. E, inclusive os preconceitos também nos posicionamentos políticos. Mas esse é bom a gente nem falar, eu nem gosto de falar nisso, porque da guerra, né? Mas tem gente que não muda de opinião, não pesquisa, não vê fonte, não tira, simplesmente fica repetindo as coisas. Tá? Esse é o preconceito. A virtude, façamos uso de análises imparciais e flexíveis. Ouçam, troque ideia. Se for preciso, muda a sua ideia. Por que não? O orgulho grave, não muda a minha ideia. Eu penso assim, esse é que é o certo e acabou. Aceitar que o outro tem o direito de pensar, de sentir e de agir de uma forma bem diferente de nós, exige muita humildade. Desprezo é outro bracinho lá do orgulho. É o orgulho no entendimento. Deixa eu virar aqui, para não me perder aqui. É o orgulho no entendimento. Ele é manifestado por palavras ou atitudes que demonstram uma sensação de repulsa pelo outro, que não pensa nem age como nós. Olha só, na presunção eu sei, eu tenho certeza que sei. O preconceito, eu acho que eu sei, sou o dono da verdade. E o desprezo, não pensa igual a você, não age igual a você, não sente igual a você, tchau. É a raiva, é a exclusão. A gente pode até lembrar aqui, eu me lembro que uma vez nós conversamos sobre o opositor, acho que foi ano passado. Opositor tem ideias opostas, o nome está falando. Eu sou Flamengo, você é Vasco, eu sou partido tal, você é partido tal. São opositores, né? Tem opiniões diferentes. Mas essa oposição pode passar para adversário. Em vez de opositor, se transformar no adversário, a partir do momento que eu começo a me estranhar, né? A me colocar de uma outra forma. E o adversário pode se transformar em inimigos quando começa a agressão física ou a agressão, a presunção, o preconceito e o desprezo. O desprezo pede perdão. É a virtude que precisamos, perdão. Mesmo que não compreendamos agora, tudo tem um porquê. Por que aquele companheiro pensa diferente, age diferente? Quais são as experiências pelas quais ele passou nessa e em outras encarnações? Né?
Que experiências ele tem de vida? Que conhecimentos ele tem? Por que ele pensa assim? Por que ele age assim? Eu é que sou a verdade? Indiferença é o orgulho da sensibilidade. E eu vou para os textos de hoje. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem, que quase estão mortos, né? Sobre a palha, milhares de irmãos teus que valem tanto quanto ti? Deus nos criou a todos igualmente. Somos compostos da mesmo material. Pele, ossos, glândulas, músculos, nervos. Não há diferença. O nosso sangue tem a mesma composição. Você pode estar com a glicose mais alta, o colesterol, o triglicerídeo, mas a composição do sangue é igual, né? No rico, no pobre. Segundo lá o Evangelho, até hoje, nenhum químico conseguiu provar, aliás, que o sangue do rico é diferente do sangue do pobre. Que o sangue do inteligente é diferente do sangue do menos inteligente. Então, nós devemos respeitar os êxitos e os fracassos alheios. Nem todos têm a mesma chance, né? Nem todos têm a mesma força de vontade. Então, aquele irmão que dorme na rua, né? Abandonado, aquele rico ou aquele que conseguiu ocupar um cargo de importância, somos todos irmãos, criados do mesmo jeito, pelo mesmo Pai. Personalismo. Esse aqui tem até uma página só para ele, de tão grande. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Muito bem. Isso aqui é uma frase de Hermance Dufour. O espírito Hermance Dufour. O personalismo é como a lupa do orgulho voltada para a direção do eu. Estou eu aqui com a lupa, chamada orgulho, ampliando exageradamente, sempre é um exagerado para ser orgulho mau, o valor pessoal. É a paixão pela importância individual que supomos possuir. Olha lá, vocês lembram da historinha da Branca de Neve? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém mais sábio do que eu? Espelho, espelho meu, existe alguém que apresenta um estudo melhor do que eu? É a lupa do orgulho, né? Voltada para a gente, né? Então, eduquemos a abnegação nas atitudes. Sejamos altruístas. Olhe para o outro. Veja o valor do outro. O personalismo acha que você é substituível. Só você que tem aquelas qualidades. Só você que sabe apresentar um estudo, só você que sabe sobre algum assunto, só você que é o mais bonito, só você que é o mais inteligente, não vê as qualidades, não enxerga os valores do outro, não dá chance ao outro. Eu até coloquei aqui uma coisa importante no personalismo, da abnegação, quando ele fala aqui, eduquemos a abnegação das atitudes. Sabe o que é abnegação? Desprendimento das tendências egoísticas da personalidade em benefício de outras pessoas. Deixa o outro também fazer. Quem disse que ele não sabe fazer bem? Só você que sabe. Existe muita gente assim, né? Vaidade. A vaidade
é o orgulho daquilo que se imagina ser. Olha, o personalismo, você é. A bruxa lá era mais bonita, o outro era o mais inteligente, o outro era o melhor professor. Você realmente é. A vaidade, você pensa que é. Você imagina ser o mais bonito, imagina ser o mais sabido, imagina ser o melhor palestrante. Essa é a vaidade excessiva. Jesus perguntou: quem é o maior no reino dos céus? Digo-vos em verdade, que aquele que se humilhar será o maior no reino dos céus. A vaidade é o orgulho do que se imagina. Eu já falei isso, né? Eu já falei. Procuremos então nos conhecer, nos aceitarmos tais como somos, nos esforçando para sermos melhores. Os verdadeiros ricos, os que gozarão da aventura dos eleitos, os bem-aventurados, são aqueles que vivem na caridade e na humildade. O tentáculo da inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. As vitórias alheias. E eu vou ao texto. A inveja, né? O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejais adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Isso está nos textos que nós estamos enfocando hoje. Gente, a aparência nem sempre exprime a realidade. Vocês lembram daquele estudo que nós trabalhamos juntos aqui, que nós falamos dos artistas, dos famosos, que muitos invejam porque acham que são felizes, né? Porque acham que são realizados, ignorando que eles, os sofrimentos que eles devem padecer, os problemas que têm dentro de família, problemas de saúde, que vivem às custas de calmantes, de remédio para dormir, de psiquiatras, de psicólogos. Então a gente às vezes inveja uma coisa que não é realidade, não é? Tomemos então consciência deste sentimento da inveja e o enfrentemos com dignidade. Preciso superar esse sentimento, essa inveja. Vou correr atrás do meu sonho, do que eu quero, do meu jeito. Né? A falsa modéstia. Falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Eu peguei duas frases aqui de dois pensadores. O Jean de La Bruyère diz: é o último requinte da vaidade. Aquela humildade fingida, artificial. E o outro diz assim: é aquele momento em que você ignora os seus acertos, dizendo, aquilo não foi nada, eu fiz, mas não vai ser nada. Você fez certo, você fez bem, mas quando te elogiam, quando te reconhecem, não foi nada, aquela falsa humildade. Pô, você fez bem? Graças a Deus, obrigada pelo elogio, que bom que eu fiz bem, né? Que bem que eu fiz um bom trabalho. Vamos nos esforçar para expressar o que vem da alma com simplicidade e sem querer impressionar, sem buscar aplausos nem elogios, dando com a direita sem que a esquerda o saiba. Lembram-se na época de Jesus? Colocavam lá para a ajuda do templo aqueles mais que faziam questão de mostrar quanto estava dando, que estava dando um dinheirão, né? Ai, a falsa humildade. Eu sou tão bonzinho, sabe? Para esnobar, para
mostrar para os outros que não podiam dar tanto, né? E a dissimulação, que é o orgulho das aparências. Vamos ao texto. Ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Aqui são as máscaras que são usadas, né? São as pessoas que usam máscaras, são os hipócritas, como disse Jesus para os fariseus. Vocês são como túmulos caiados, por fora pintados, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo comportadinho, tudo certinho, falam tudo certinho que deve ser feito, por dentro, podridão. Então são os hipócritas, são os fingidos, são os falsos. Esforcemo-nos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Ser humilde é tirar as capas, é tirar as máscaras que colocamos com orgulho ao longo da caminhada. E a prepotência é o orgulho do poder. Aqui quem manda sou eu e vocês obedecem. Indo aos textos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Quem garante que não fostes em vidas passadas submisso aos que hoje estão sob a vossa gestão? Quem garante? Mas eu que mando, né? Eu é que dou as ordens. Quem fomos nós antes? Que seremos nós em outras encarnações em relação a esses que hoje estão sob o meu comando? Então esforcemos-nos, transformemos a prepotência em autoridade, sim. Mas autoridade tem nada a ver com prepotência. A autoridade você pode usar com humildade, com respeito àqueles que trabalham contigo e que trabalham para você. Né? Respeito aos que se encontram sob o seu comando, sob a sua gestão. Para nós concluirmos, que eu já falei demais, claro que tinha outros tentáculos, mas chega, né? Somente com sentimento de humildade nós alcançaremos o estado de ausência de orgulho. Somente a educação que visa fazer o homem de bem, olha, a educação que visa fazer o homem de bem. Claro que a educação que ensina, que dá conhecimento, é importantíssimo, que nós temos que desenvolver a área do conhecimento. Mas ele aqui está se referindo àquela que forma o homem de bem, que vem desde que a gente nasce com a família, a presença da família, aquela educação que forma o homem de bem. Resumindo, o homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e de caridade. A lei de amor que Jesus resumiu, como é que foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar o próximo como você quer ser respeitado. Amor, justiça de Deus. Aquele que cumpre, que procura cumprir a justiça de Deus, a lei divina, as leis divinas, né? Vão olhar lá no Livro dos Espíritos, as leis. E a caridade é aquele que é preparado para exercer a benevolência, a indulgência e o perdão. Esse é o homem de bem, que tem que começar a ser trabalhado desde a infância. Então, quando a educação visar o homem de bem, destruirá a raiz do orgulho e do egoísmo.
Livro dos Espíritos, 422. Quando as relações entre os povos, entre os homens, entre as instituições sociais, tiverem como base o princípio da caridade e da fraternidade, cada um pensará menos em si, pois terão certeza que outros neles pensam. Livro dos Espíritos, 917. A humildade nivela os homens. Não tem, eu sou melhor, eu quero isso, não. Nivela em todos os sentidos. Como disse em cima o número 3, né, a fraternidade, que é o objetivo do Pai. Né? Que todos nós cresçamos espiritualmente, nos alcancemos o grau de espíritos puros para sermos cooperadores dele. Que todos nós possamos ser unidos pela fraternidade, a fraternidade universal. Todos. Só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa as almas. Altruísmo é uma atitude ou um comportamento que demonstra preocupação com o bem-estar dos outros. Abnegação, né? Também. Abnegação e altruísmo. Pensar nos outros. Abrir mão do seu para ajudar o outro. Tirar do que você tem a mais para ajudar o outro. E quando a gente fala nisso, nessa caridade que a gente está cansado de ouvir, não é a caridade só material. Não é dinheiro só. Não é comida só, não é prato de comida só. Não. A gente pode ter o dom mais acentuado, o de servir. Serve. Se o dom que tens, o que você mais tem sobrando é o dom de ensinar, ensina. Ensina não só conhecimento, ensina comportamento, ensina os preceitos morais. Se você tem o dom de curar, esse é o teu maior dom, cura. Se tens o dom de falar, esclarece. Os evangelizadores têm o dom de evangelizar, de falar, de descer ao nível da criança. Nós que apresentamos aqui o estudo, procuramos fazer o melhor, todos nós, sem exceção. Se tens o dom de ouvir, ouve, só ouve, fica calado. Quantas pessoas que só querem ser ouvidas, mais nada. Muitos até que têm comida sobrando em casa, têm vários cobertores, mas querem ser ouvidos. Se o teu dom maior é de animar, anima. Tem sempre aquelas pessoas que chegam no lugar, parece que chegam assim, cheio de luz, né? Iluminam, trazem alegria àquele grupo, àquele lugar. Anima, distribui alegria. E para nós encerrarmos, o resumo eu tirei da Gênese. No meu livro é 403, mas pode, não sei, no livro de vocês se vai variar o número da página. A humanidade tem realizado até o presente incontestável progresso. Os homens, com a sua inteligência, chegaram ao máximo das ciências, ao máximo nas artes, no bem-estar material. Isso toda vez a gente fala aqui, né? Comunicação, na aproximação, diminuição de distância, enfim. Mas já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam. Já estamos muito inteligentes. Precisamos de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcita nos homens o egoísmo e o orgulho. Desenvolver tudo isso que a gente falou, né? A humildade. São chegados os tempos. Nestes tempos que são chegados, em que nós estamos, aliás, isso aqui na Gênese, né? Bem
Foi quando Gênesis? Quem lembra do ano da Gênesis? 1800 e... Bom, está lá atrás. Quer dizer, é coisa antiga. Então, já tinham chegado os tempos. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada. Uma mudança em tal religião, em tal região, em tal povo, ou nessa raça. Não. É uma mudança generalizada, a mudança universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Essas mudanças morais não podem realizar-se sem comoções, é a notícia ruim. Não pode ser calminha. Haverá comoções, como já temos visto, né? Há lutas de ideias. E é a partir dessas lutas de ideias, pensar diferente, querer se impor, é que surgirão os graves acontecimentos preditos. Não são mais os acontecimentos materiais, vulcões, tsunami, e sim agitam-se as entranhas da humanidade. Na nossa moralidade, no nosso ser, nós temos que evoluir espiritualmente. E, chegados os tempos, vai ser na base do pega pra capar. Infelizmente, né? Eu agradeço a atenção de todos, tá? E uma boa semana para vocês. Muito obrigada.